ince ince, göz kararı da biraz süt kattım kalktım. Olá, seja bem-vindo ao Falando Filão. Embora hoje a gente vá falar sobre signos, o nosso canal não é sobre astrologia, é sobre séries turcas. Então, faremos um passeio pelos personagens de Sençal Kapamã, analisando os traços marcantes de personalidade de cada um e com isso tentar decifrar o signo mais possível. Por que Jeren não fez parte do bloco de amigas? Porque há situações em que sua amizade é questionada. Então, eu vou deixar que você faça esse julgamento. Você a considera uma amiga de verdade ou é possível cogitá-la como uma potencial vilã? Deixe sua opinião aí nos comentários. Embora surjam algumas divergências entre Eda e Jeren, essa advogada, como uma verdadeira libriana e como tal não poderia ter outra profissão, é uma boa amiga muito justa e racional. Sim, vou repetir. Ela é uma boa amiga. Gente, não é porque em algumas divergências ela exige o direito ao protagonismo em sua própria vida que a torna má. Quando é que isso acontece? Quando Eda adverte que não é bonita, ela já está saindo com Severite um dia depois dele deixar Celine no altar. Também quando não aceita abrir mão de Dennis em prol do jogo de Eda. Quanto a isso, ela está errada? Para mim, não. Para mim, ela não está errada. O que está errado foi como ela agiu em ambas as situações. E o que falar desse lado indeciso de Jeren? Primeiro, ela merengue, depois aposta em Ferit e agora louca por Dennis. Amiga, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter uma linda história de amor é ter certeza de quem se gosta. Como toda libriana indecisa, sua falta de posicionamento foi o que causou complicações em sua própria vida, melhor dizendo, em suas próprias relações amorosas e, por isso, respingou na vida de Eda, prejudicando-a. Então, realmente eu não sei se isso é o bastante para considerá-la uma vilã. Veja que, das amigas de Eda, ela é a única que briga para ser o centro das atenções. E isso é a influência do seu ascendente em Leão, que é extremamente egocêntrico. Detalhe, no caso dela, o ego não é tão intensificado assim. Por quê? Porque é só o ascendente. E a junção de ambos os signos está muito presente em sua personalidade, pois ela é vaidosa, cativante, bonita, e além disso não basta só ser advogada correspondendo aos seus anseios de justiça, que é próprio do libriano. Também sonha em ser designer de sapato, aflorando seu lado leonino, através desse gosto por coisas belas. Quero já deixar claro que não fui eu quem determinou que Balde seria do signo de Escorpião. Já vou limpar aqui minha barra com quem é de Escorpião. Quem determinou isso foram os roteiristas, que se prenderam a esse estereótipo, né, de quem é de Escorpião tem mais probabilidade de ser vilão. Claro, puro mito. O fato é que no episódio 24, ela mesma se declara desse signo, né, meio que dando um aviso de forma subtendida para Eda, dizendo assim, tenha cuidado, eu posso ser perigosa. Olha, as pessoas de Escorpião, somado com a influência de Capricórnio, né, estereotipadamente, repito, tem a possibilidade, assim, muito grande de desenvolver esse lado vilão. Mas isso é uma possibilidade, tá? Então, é por isso que Balde, ela nasceu para ser vilã, diferente de Celine. Celine, ela torna-se vilã, né, do decorrer da história. Balde não, ela já chega sendo vilã. E ela fica louca, ela cria uma obsessão por Serkan, só porque alguém chega e diz assim que o universo conspirou para que ele fosse o amor de sua vida. E aí, com o uso do seu lado capricorniano, porque ela era considerada uma profissional competente, ela agarrou a oportunidade de trabalhar na Artlife com unhas e dentes e focada em conquistar o chefe. Detalhe, ela nem conhecia o homem e já se dizia apaixonada. Olha que louca, louca de pedra. Pois é, essa intensidade nas ações, essa intensidade nas emoções é uma característica muito escorpiana. Eles nunca fazem nada assim pela metade, de forma rasa. É por isso que ela foi capaz de fazer tudo. Ela usou a manipulação, a sabotagem, traçou muitas estratégias, colocando inclusive a vida, os negócios, até a liberdade de Serkan em risco. Gente, por que a gente odiava mais Báldia do que Celine? Eu pergunto para vocês. Vou dar uma dica. Ela é de Escorpião.
porque havia uma certa tensão sexual. Isso, né? Ela, como uma verdadeira escorpiana, também tinha aquele borogodó que eu já falei para vocês, e cerca, de certa forma, dá um espaço para ela. Claro que a gente sabia que ele só fazia aquilo para poder provocar ciúmes a Eda, mas já era o bastante para nos enfurecer. Graças a Deus estamos livres de balde. Ao contrário do que muitos pensam, o escorpião não é o signo mais manipulador. E sim, pasmem, Capricórnio é muito mais. Se ainda tem dúvida, é só vocês lembrarem de Carol Conká, ela era capricorniana. Então, pois, Celine é capricorniana, como tal, passa uma imagem assim de confiança, firmeza, sempre fala com propriedade, né? E isso lhe dá o poder de distorcer situações. A maioria dos capricornianos são pessoas assim, responsáveis, nobres, mas, gente, se ele resolve ir para o lado negro, pode ser muito furtivo. Sabe por quê? Porque ele planeja em detalhes os ataques. Ao contrário, por exemplo, de Eda, né, que é taurina, que usa o charme, ela usa o poder de sedução para conseguir o que ela quer. Os capricornianos, por sua vez, eles são manipuladores perigosos. Eles são capazes de tudo para alcançar seu objetivo. Celine, diferente de Báldia, não nasceu para ser vilã. Ela se tornou vilã. Enquanto ela tinha o que ela achava que merecia, ela era uma pessoa assim, digna de confiança, digna de admiração. Ela era a mulher perfeita, entre aspas, para os padrões Bolat. Por quê? Porque ela vivia por trabalho, tinha uma boa educação, tinha status, era de uma família tradicional. Além disso, era competente, inteligente, perfeccionista, características, inclusive, intensificadas por seu ascendente, que é em Virgem. O que, por sinal, é o responsável por sobrepor o seu lado capricorniano de líder nato, que fazia com que ela se submetesse a uma postura aparentemente passiva, obediente, submissa, chegava a ser subserviente, claro. Enquanto era isso que se era esperado para conquistar o que ela almejava. Ela não queria dinheiro, poder, o que ela queria era somente cerca. Sei que vai ter quem diga que não é bem assim, pois ela noivou com Ferite, então teria desistido de cerca. E eu vou dizer, reveja lá o primeiro capítulo. Lá fica claro que aquele noivado era só um jogo de Celine, equivalente ao que Eda está fazendo agora. A diferença é que Ferite acreditava na relação, enquanto Celine só usava ele para atingir a sua meta. E o que ela queria? Ela queria forçar Cerca a casar com ela. Ela pensou que quando ele percebesse que iria perder a mulher ideal entre aspas, ele tomaria alguma providência. Lembrem que Celine o conhece muito bem. Então, como uma capricorniana dos pés à cabeça, sabia exatamente como manipulá-lo. E teria dado certo se Cerca não tivesse se apaixonado por Eda, porque ele cogitou sim essa possibilidade. Celine foi às últimas consequências, inclusive se humilhando ao dizer que ele era muito mais importante para ela do que ela mesma. Quando viu que tinha perdido o jogo, o que ela fez? Investiu em Ferite. Só que aí já era tarde. E é exatamente nesse momento que ela se torna a maior vilã da série, porque se sentiu frustrada e o capricorniano competitivo como é, não aceita perder. Tanto Capricórnio quanto Virgem são signos racionais. Agora imaginem aí a junção desses dois. Imaginaram a intensidade dessa racionalidade? Bom, isso significa que sua vida não está calcada em emoções. Significa que o amor não é sua prioridade. Então, não foi por amor que Celine não hesitou em pisar nos outros para conseguir o que queria. O que a motivou foi sua arrogância, sua soberba, o ego, e por isso ela se torna impecável, fria, sem qualquer empatia. Tanto é que ela disse para Piril que não ia permitir que Cerca e Eda fossem felizes. Aida, como é a personagem mais vaidosa de toda a série, o que ela podia ser? Leonina, com ascendente Capricórnio ainda por cima. Ela é linda, sempre com cabelo impecável, bem maquiada, bem vestida. Olha com desprezo a todos que não se encaixam em seus padrões. Por isso, Eda sempre foi vítima de seus comentários arrogantes. Faz questão de se mostrar superior a todos, especialmente a Aife, a qual, como é aquariana, nem se abala com esses comentários. Como seu ascendente é Capricórnio, é muito intensificado esse seu lado soberbo de si. Por isso, no início, ela fala abertamente, inclusive para a própria Eda, que ela é inadequada para casar-se com seu filho Cerca. Por quê? Porque ela é apenas uma florista, embora ela a reconheça como uma verdadeira fada.
Critica fortemente a educação, postura, o status, comportamento e, claro, sua forma de se vestir, já que esses são os valores que ela buscava na garota adequada para o seu príncipe. Ela só tinha uma preocupação na vida, que era Serca cumprir o que foi planejado para ele, ou seja, Serca cumprir os anseios da família. E para isso foi capaz de manipular tanto o Serca quanto o Selim para afastar o perigo para a realização de seus desejos. No caso, Eda. E por isso é vista como possível vilã. Por quê? Porque quando age assim, friamente, assim, dessa maneira, ela já tem consciência de quem é Eda, já valoriza o seu caráter, sabe do amor de Eda por seu filho e que esse amor é recíproco. Não leva em conta o bem que Eda fez para ela, cerca toda a sua família e segue firmemente calcada em seu ego, tanto que repete cruelmente para Eda que Selim, sim, é a mulher adequada para seu filho. Aifa, embora seja filha da poderosíssima Semirá, entre aspas, a dona de Mardi, é completamente desprovida de qualquer soberba e vaidade. Apesar de ser de uma família riquíssima, ela opta por uma vida simples, humilde. E o que falar de seu estilo? Total despreocupado com a vaidade, voltado para o conforto e pelo meio ambiente. Quando eu falo meio ambiente, porque ela mostra totalmente anticonsumista, anti esse capitalismo selvagem, porque, como a maioria das aquarianas, ela valoriza muito mais o coletivo, que vem fazendo contraponto àquele perfil vaidoso e superficial de Aidan. E o que falar desse novo plot, em que os roteiristas têm apostado na amizade improvável entre essas duas mulheres marcantes? Ah, vale ressaltar que somente uma aquariana como Aife é capaz de baixar a bola da egocentra Aidan, pois, enquanto a outra se vangloria por seu brilho, poder e beleza, esta olha fazendo pouco, não dando a mínima atenção ao valor das coisas tão fúteis e mundanas. Os aquarianos, no geral, são pessoas bem racionais e analíticos, não se perdem em emoções e odeiam mimimis. Mas Aife, ela tem esse lado abrandado pela influência do seu ascendente, que é em Câncer. Por isso, ela é uma aquariana mais emotiva, mais romântica, mais dramática. Ela é uma mulher doce, meiga, de bom coração, embora não abra mão de seus ideais. Assim, ela é sempre empática às dores de todo mundo, inclusive de Aida, por exemplo, né? Porém, sem perder a sua essência humilde e simples de si. Sabe aquele lado que ela tem, do poder que ela utiliza através de uma conversa, extrair a verdade dos outros, usando a hipnose? Então, é algo muito possível e coerente com seu lado intuitivo e manipulador canceriano. Desta forma, ela é uma aquariana que não concebe uma vida presa a padrões, que não aceita um caminho que seria visto como o esperado, o padrão, né, determinado pelos outros, aquele caminho escolhido pelos outros para ser seguido. O que ela valoriza é a sua independência de vida, sua independência de escolha, sua independência de estilo. E por que ela está nesse bloco de possível vilã? Porque há momentos na série que ela interfere na história de amor de Eda, e não foram poucos os momentos, tá? Ela exige que Eda esqueça Serca, se distancie dele, embora saiba assim o tamanho do seu amor por ele. Impõe seus próprios ideais aquarianos, como quando fala para Eda que uma mulher não pode perder sua independência, não pode se limitar a se encaixar na vida do homem amado, não pode esquecer seus sonhos de estudo, de carreira, conhecer o mundo, em troca de uma história de amor. Embora eu concorde em parte com ela, a vida é de Eda Maria, né, amores? Então, cabe a ela decidir o que quer. O que faz Safe nesse bloco? Faz parte de outros. No caso, ele é o braço da possível vilã Aida, e nos últimos capítulos de Aida e de Aife. Mas, na verdade, ele é um fofo. Ele nos ganhou naquela cena do Git. Ninguém representou mais o fandom do que ele naquela situação. E isso porque ele é um canceriano. Estes cancerianos, quando se apegam a alguém, eles o defendem até a morte. Foi lindo de se ver a expressão de mágoa que Safe trouxe em sua cara para Serca, até ele fazer as pazes com Eda. E como ele trabalhou para isso. Inclusive, acho uma pena. Não, na verdade, eu acho uma burrice desses novos roteiristas não terem resgatado essa postura icônica de Safe quando viu Serkan voltando de mãos dadas com Selim. Não só ele, foi assim uma mancada tão gritante quando
todos da empresa, a mãe, Safe, os amigos, se comportaram de forma normal, como se fosse algo esperado, essa situação tão esdrúxula, tão revoltante. Aqui nesse canal é assim, amamos até a morte sem chocar pra mão, mas também criticamos quando for preciso. Lembrando que essa é a nossa opinião, mas também respeitaremos a sua opinião, ainda que seja divergente. E se você pensa diferente, ou concorda ou não concorda, vai aí nos comentários e deixa o seu lembrete, ainda que seja só um emoji, ok? Pois é, Safe como um lindo canceriano, ele é dramático, ele é sentimental, intuitivo, chorão, emotivo, amoroso. Isso foi muito explorado, principalmente nesses últimos episódios. Para finalizar, vamos dar sim aquela pitadinha que tá faltando para desenhar a personalidade desse personagem que a gente ama. Ele é competente, meticuloso e diligente. Pois antes que Aida ordene algo, ele já vem com o cuscuz pronto. E sabe por que ele é assim? É por causa do seu ascendente em Virgem. Gente, ele só não é perfeito porque ele é humano. Assim que, para não perder a sua ama adorada, a Aife, e olha, essa atitude servil de Safe é muito própria dos virginianos, sabiam? Que são pessoas muito inteligentes, competentes, perfeccionistas, mas tem a tendência a ser sempre servil, ou seja, ele não gosta de ser líder. Ele prefere obedecer, seguir os comandos. E como eles fazem isso bem? Né? Eles fazem isso perfeitamente. Pois, para não perder a sua amada, Safe teve coragem de denunciá-la para a polícia. Olha a lógica da pessoa. Preferiu a Aida na cadeia do que nunca mais vê-la. Que tal buscar logo o nosso próximo vídeo, Rank é Real? A gente vai fazer uma análise das lives de Rank, observando a linguagem silenciosa e a linguagem corporal. É isso, os créditos das imagens estão nas próprias fotos e na descrição. Se você se identificou com algum personagem, coloca aí nos comentários se concorda com as nossas classificações, se sim ou se não, deixa aí embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilhe e se inscreva no canal. Um forte abraço e até mais!